Olá, prezados irmãos, boa noite. É com prazer que estamos aqui então para a segunda mensagem, que tem por título Os Dois Grandes Enganos e o Domingo. Então, só muito rapidamente, vamos fazer uma pequena revisão do que vimos ontem, pode ser? Sim? Ou não estão entusiasmados? Sim? Então vamos lá. Nós ontem fizemos um estudo bíblico e nós vimos que pela Bíblia a Sagrada Escritura nos ensina que nos eventos finais vai haver um conflito, não é? Um conflito entre o selo de Deus, selo do Deus vivo, e a marca da besta. Nós vimos exatamente pela Bíblia o que era uma coisa, o que era a outra coisa, e também vimos que havia uma diferença entre um I e um O. Lembram-se? Diferença entre o I e o O? Muito bem. Então nós vimos que realmente que o nosso compromisso com Deus tem que ser a 100%. Tudo o que não seja a 100%, não é? Quer dizer que já não estamos do lado do Senhor. E também estudamos não só Ezequiel 21, como Apocalipse 17, para chegarmos à conclusão de que os dois poderes que nos fala Apocalipse 13, que é então Roma e os Estados Unidos, vimos comparando realmente as profecias com a história. Também, não sei se recordam, vimos que só há 3 maneiras de fazermos interpretação profética, certo? A Bíblia é clara quando diz que a profecia não é de interpretação particular, ok? Então nós temos que usar outros métodos de interpretação que não o nosso. E esses métodos são a Bíblia, lembram-se? A história e o dom profético. Não há mais nenhum. Se nós não encontrarmos base num destes 3, não temos maneira de fazer interpretação profética, senão passa a ser a minha interpretação. E normalmente as nossas interpretações particulares não dão muito bom resultado. Então vamos avançar no nosso estudo Apocalipse 13. Esta semana só vamos estudar Apocalipse 13, claro que vamos ver outras partes da Bíblia, mas o objetivo é percebermos o que é que nos ensina Apocalipse 13, desde o versículo 11 até o versículo 16. Então hoje vamos ler o versículo 13 e 14, que diz: E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Ou seja, aqui em Apocalipse 13 nós temos 2 bestas, ou seja, 2 animais. Um que está do versículo 1 até o versículo 10, que está aqui a ser referido no passado, e depois temos do versículo 11 ao versículo 18, que nos fala do segundo animal. Um saiu do mar, outro saiu da terra. E estes são os 2 poderes principais que Satanás vai usar no tempo do fim para conseguir seguir em frente, digamos assim, com a sua agenda. Mas aqui o que o texto nos está a dizer é que o segundo animal, a segunda besta, a que saiu da terra, vai fazer o quê? Vai imitar, fazer uma imagem. É fazer algo que é diferente, semelhante, parecido. Vai imitar aquilo que o primeiro animal fez no passado. Ou seja, o que Roma fez no passado, os Estados Unidos vão fazer semelhante no futuro. Certo? É o que este texto nos está a dizer. É certo que há algumas diferenças, nós já vamos ver, mas eu tenho uma proposta para vocês, então. Qual é a minha proposta? Nós vamos olhar um pouco para o passado, ver se no passado houve algo relacionado com isto, e depois vamos tentar tirar conclusões se elas se encaixam para o futuro, pode ser? Acham uma boa ideia? Sim? Então vamos lá. Se a Bíblia diz que os Estados Unidos vão imitar Roma, vamos ver o que aconteceu em Roma. E será que aconteceu algo semelhante a isto em Roma? Não sei se conhecem este senhor aqui. Este senhor foi um imperador muito importante na história do Império Romano. E no seu lado esquerdo nós temos uma plaquinha. Está bem? Esta plaquinha está em Milão, a cerca de uns 700, 800 metros de distância da Praça Central de Milão. Não sei se conhecem Milão, tem uma catedral lindíssima. E a uns 700, 800 metros pela rua fora, tem lá uma pequenina capela, okay? Uma pequenina igreja, a igreja de San Giorgio al Pazzo. Okay? E dentro desta capela tem esta placazinha ali. Esta placa é uma placa que comemora o Édito de
Milão. Não sei se já aqui alguém ouviu falar do Edito de Milão. Foi um edito assinado no ano 313 depois de Cristo. Precisamente por Constantino e Licínio, que à altura eram os dois imperadores. Nesta altura havia dois imperadores, um tinha um território, outro tinha outro, do Império Romano. Não sei se sabem, mas houve várias alturas em que o Império Romano teve mais do que um imperador. E havia dois imperadores nesta altura. E o que é que aconteceu entre o ano 303 e o ano 313? Alguém sabe? Não? No ano 303 ao ano 313 foi a maior perseguição aos cristãos da história do Império Romano. Aliás, essa perseguição foi tão grande que está profetizada na Bíblia. Logo nos primeiros capítulos do Apocalipse fala de um período de perseguição de 10 dias. E esse período aconteceu. 10 dias em profecia é quanto tempo? 10 anos. E sabem que o Império Romano, na realidade, eles não perseguiam ativamente os cristãos. Ok? A perseguição dos cristãos começou no ano 60 por Nero, o imperador Nero, mas essa perseguição não era ativa, ou seja, o Império Romano, os dirigentes romanos não estavam ativamente atrás dos cristãos, mas os cristãos tinham que ser denunciados. Ok? Por isso, se alguém denunciasse um cristão, então eles tinham que ir buscar esse cristão e tinham que fazer um teste. Havia um teste que eles faziam aos cristãos, sabiam? Então, qual era o teste? Eles chamavam o cristão vinha perante o líder da província correspondente e era-lhe proposto duas coisas. Primeiro, ele tinha que blasfemar do nome de Jesus Cristo, ok? E tinha que fazer um sacrifício aos deuses pagãos. Este era o teste. Se a pessoa acusada de cristianismo fizesse estas duas coisas, podia ir embora em liberdade. Se recusasse, ele era morto. Ok? Era assim que acontecia. Por isso, não havia uma perseguição ativa. Eles tinham que ser denunciados. Houve, ao longo da história, dos primeiros 3 séculos, algumas províncias que tiveram perseguições mais intensas. Mas, pela primeira vez, do ano 303 ao ano 313, houve uma perseguição universal em todo o Império Romano. Durante estes 10 anos morreram mais cristãos do que muitas décadas, muitos séculos de perseguição anteriores. Até aqui, estamos todos ok? Sim? Muito bem. Então, Constantino chegou ao poder e ele teve uma ideia. Vamos dar liberdade religiosa. Ele foi ter com Licínio e disse ao Licínio, Licínio, tenho uma proposta para ti. Nós andamos aqui a perseguir os cristãos, a matar os cristãos, mas eles são bons cidadãos. E eles cumprem com as leis, e eles não se metem em problemas, são bons cidadãos. Então eu tenho uma proposta. Vamos fazer um decreto dando liberdade religiosa para cada cidadão do Império Romano adorar o Deus que quiser. Parece-vos uma boa ideia ou uma má ideia? Não sabem. Liberdade religiosa é uma boa ideia ou uma má ideia? É uma boa ideia, exatamente. Então, surpreendentemente, o Licínio aceitou. Então assinaram um decreto, e é este decreto, 313, Decreto de Milão. Isto é muito interessante. Porquê? Nós não sabemos 100% quais as motivações de Constantino, mas ele acabou por dizer que era cristão. Aliás, eu acho que a maior motivação de Constantino era o facto da mãe dele ser cristã. A Helena, a mãe de Constantino, era cristã. Agora, estão a imaginar o Constantino ter perseguir os cristãos, sendo que a mãe dele era cristã? Era assim um bocadinho estranho, não é? Mas o que é certo é que houve esta lei de liberdade religiosa. Mas, antes desta lei, ele tinha o seu Deus. Reparem, isto é um livro de história, e vamos ler aqui um bocadinho o livro de história. Constantino passou a colocar sob a proteção da divindade padroeira dos imperadores soldados do século anterior, chamado... Qual era o Deus que ele adorava, antes de ele se professar cristão? Deus Sol Invicto. Constantino acabou, no entanto, por entrar na história como o primeiro imperador romano a professar o cristianismo. A professar é uma boa palavra,
porque existe uma disputa, uma contenda entre os historiadores se ele realmente alguma vez se tornou um cristão verdadeiro. Mas qual era o Deus então que ele professava antes? Deus, Sol Invictus. Em que dia é que vocês acham que se venerava este Deus? No dia do Sol, certo? Ok, foi este homem que adorava o dia do Sol que propôs, no ano 313, então, a tolerância religiosa, a liberdade de culto para os cristãos foi alargada a todo o território romano. Só que vamos tentar pensar e colocar-nos na pele de um cristão no quarto século, no início do quarto século. Nós temos um histórico de perseguição. Durante quase 3 séculos, dizer eu sou cristão equivaleria a sermos condenados à morte. Viviam na obscuridade, escondidos, viviam com medo, mas muitos deles eram fiéis ao Senhor. É certo que, quando surgiu esta lei, o que é que vocês acham que aconteceu ao mundo cristão? Vocês hoje estão muito cansados, estão cheios de sono, já estou a ver. Vamos lá, o que é que vocês acham que aconteceu? Quase 3 séculos de perseguição, vem uma lei que dá liberdade religiosa, o que é que vocês acham que aconteceu? Começaram a construir igrejas, saíram da obscuridade, afinal havia muito mais cristãos do que as pessoas imaginavam, mesmo entre pessoas de liderança, muitos assumiram que afinal eram cristãos, e então a igreja tinha uma influência muito maior do que aquilo que se pensava. E começaram a construir igrejas, começaram a poder adorar em público, começaram a não ter medo de ser cristãos. Mas o Constantino, surpreendentemente, apenas 8 anos depois, no ano 321, editou um novo édito. Vamos ler? Ele diz assim: que todos os juízes e todos os habitantes da cidade e todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do Sol. O que é que ele está a dizer? Qual é o dia do Sol? Domingo. Então, 8 anos depois da lei de liberdade religiosa, o mesmo imperador diz, então, que vamos parar o mundo em que dia? No domingo. Esta é a primeira lei dominical da história. Mas isto é muito interessante, sabem porquê? Porque além dele dizer que o mundo deve de parar no domingo, ele diz que esse dia é o que é? Venerável. O que é que quer dizer venerável? É interessante, não é? A conotação que ele dá a esse dia. Agora vamos fazer um exercício. Vamos pensar juntos. Se os cristãos do início do 4º século guardavam o domingo, isto é algum problema? Perceberam a pergunta? Se no 4º século, quando saiu esta lei, se os cristãos guardassem o domingo, havia algum problema com esta lei? Sim, não? Não. Se os cristãos guardassem o sábado, isto era um problema? Sim. Muito bem, ok. Então vamos ler um livro de história. Sabem o que aconteceu? Houve uma tal preocupação com esta lei que o Constantino teve que clarificar a aplicação desta lei. Reparem no que ele diz. Isto é um livro de história também. Embora alguns cristãos tenham usado o decreto como apoio à guarda do domingo, para tentar solucionar a polémica de guardar o sábado ou o domingo na igreja cristã, na realidade, o decreto não se aplica aos cristãos e aos... Agora, vamos parar aqui só fazer um parênteses, antes de continuarmos a história. O que é que isto quer dizer? O Constantino foi clarificar muito bem. Eu fiz esta lei, a lei dominical, mas estão isentos desta lei 2 classes. Quais são? Os cristãos e os judeus. Porquê que os cristãos e os judeus estão isentos desta lei? Pois é. No início do século IV, a grande maioria dos cristãos ainda guardava o sábado. Já não eram todos, ok? Pela história nós sabemos que, especialmente em Roma e em Constantinopla, já havia grupos significativos de cristãos que já guardavam o domingo, mas a maioria dos cristãos por no Império ainda guardava o sábado. Então reparem, deixaram de ser perseguidos, puderam construir igrejas e comunidades, e 8 anos depois saiu uma lei e eles tiveram o quê?
Medo da perseguição novamente. Então o Constantino clarificou, ora, não se preocupem, vocês cristãos podem continuar a guardar o sábado, os judeus também podem continuar a guardar o sábado, que esta lei não é para vocês. Agora faço-vos uma pergunta, daquilo que vocês conhecem a história. Isto manteve-se assim ou não? Pois é, não. Sabem que não houve só uma lei dominical no passado. Houve várias leis. Eu vou ler rapidamente. Diz o seguinte, isto é mais tarde, ok? Algumas décadas depois, diz assim, mostrando-se insuficientes os decretos dos concílios, foi rogado às autoridades seculares que promulgassem um édito que inspirasse terror ao povo e o obrigasse a abster-se do trabalho no domingo. Ou seja, a Igreja lentamente foi aceitando esta lei e depois começou-se a haver uma fusão entre a Igreja e o poder civil para perseguir quem? Quem continuasse a guardar o sábado. Continua o livro e diz, no sino realizado em Roma, todas as decisões anteriores foram reafirmadas, com mais força e solenidade, foram também incorporadas à lei eclesiástica, lei da Igreja, e impostas pelas autoridades civis. Então tivemos uma união de quê? Poder religioso, poder secular, poder civil, através de quase toda a cristandade. E isto é muito importante porque este livro de história foi muito preciso, quase toda a cristandade. Porque houve um país que não foi afetado por isto. Alguém sabe qual foi o país que continuou, um país cristão, que continuou a guardar o sábado até o século XIV? Há um país que continuou a guardar o sábado até o século XIV. Alguém sabe qual é? Não? A Etiópia. A Etiópia foi um país cristão que guardou o sábado até o século XIV, que não foi influenciado por nenhuma destas leis. Okay? E só no século XIV é que eles começaram então a receber o doutrinamento do domingo e até hoje eles guardam o sábado e o domingo. Okay? A Igreja Oficial na Etiópia. A Igreja Cristã Oficial na Etiópia. Ok, vamos lá. Mas, o que aconteceu a seguir? Ordenava-se a todas as pessoas de qualquer classe abster-se do trabalho usual, sob pena de multa aos livres, açoites no caso de serem servos. Mais tarde, foi decretado que os ricos fossem punidos com a perda da metade dos bens e, finalmente, que os que obstinassem fossem escravizados. As classes inferiores deveriam sofrer banimento perpétuo. Oi, avancei demais. Ou seja, com o passar do tempo, as leis foram ficando mais quê? Mais severas. E qual acham que foi a consequência final desta lei dominical? Eu queria apresentar-vos um documento, que é um documento que se encontra na Torre Tombo, em Lisboa. Sabem o que é a Torre Tombo, sim? É onde se guarda os documentos históricos. E eu andava a fazer a pesquisa sobre a Inquisição Portuguesa, que é um tema que eu gosto de pesquisar, e encontrei um livro que tem vários registros da Torre Tombo, com autos do Tribunal da Inquisição Portuguesa. Sabem que a Inquisição era um tribunal, certo? Então tudo tinha que ficar documentado e tinha que ficar escrito qual era o motivo pelo qual a pessoa era condenada à morte, ok? E eu vou dar um exemplo, podia dar muitos. Vou dar-vos um exemplo. Diz o seguinte, está neste livro e é o processo inquisitorial contra Gil Vaz Bugalho. O Gil Vaz Bugalho não era um cidadão português qualquer, ele era um juiz desembargador, era uma pessoa importante na sociedade. Mas ele foi para o Tribunal da Inquisição. E ele era um cristão velho, acusado de práticas judiciantes pela Inquisição Portuguesa. Agora vou fazer uma pergunta difícil, pode ser? Ou não? Pode ser? O que é um judeu... Desculpem. O que é um cristão velho? Alguém sabe? No século XVI existiam cristãos velhos e existiam cristãos novos. Exatamente. Os cristãos novos eram os judeus que foram obrigados a serem convertidos ao cristianismo. Um cristão velho era o quê? Era um cidadão português, normal, ok? Não era de origem judaica. Era um cristão português de origem católica.
Então o texto está a referir o facto de que ele, apesar de não ter origem judaica, estava a fazer coisas que não devia fazer. O que é que ele estava a fazer? Acusado de práticas judaizantes. Bugalho foi acusado de observar rituais e leis judaicas. O que é especificamente? Ele é descrito como guardando o sábado de maneira semelhante aos judeus. E foi condenado à morte. Porquê? Por guardar o sábado. Então, nós fizemos aqui um resumo de que tivemos a ver nestes livros de história. Nós temos que houve inicialmente uma lei dominical, sim, que afetou os cristãos, sim ou não? Não afetou. Podem continuar. Esta lei não é para vocês. Mas mais tarde começou a afetar os cristãos bíblicos ou não? Sim. Primeiro com multas e açoites. Depois, mais tarde, com a perda de bens. Mais tarde, com a perda de liberdade. E, finalmente, com a pena de morte. E agora queria lançar um desafio a todos vocês. Nós vamos olhar para o Apocalipse 13 e vamos ver se encontramos paralelos com isto que acabamos de ver. Pode ser? Certo? Mas vamos demorar uma semana a fazer isto, ok? Hoje só vamos ver o início. Ok. Nós vimos ontem que haverá uma lei do homem, em Apocalipse 13 nós vimos, o tal marca da besta, a lei dos homens, que se vai opor à lei de Deus, mais especificamente ao sábado. Então teremos uma lei de descanso de domingo, assim como quem é que fez a lei dominical no ano 321? Assim como Constantino, o lado civil da altura, fez uma lei de guarda dominical, no futuro, o lado civil, que será quem? Os Estados Unidos, fará uma lei dominical. E isto é o cumprimento do que se encontra escrito em Apocalipse 13, 14, que diz: uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Mas há algum problema a um cristão bíblico não trabalhar ao domingo? Há algum problema com isso? Então, pensem comigo. Sempre que uma lei de um país não contraria a lei de Deus, devemos observar essa lei, sim ou não? E eu não vou dizer nenhuma heresia, está bem? A primeira lei dominical não tem problema nenhum o povo de Deus obedecer essa lei. Podemos perfeitamente não trabalhar ao domingo. Aliás, ela não é até muito clara, que nós devemos fazê-lo até para não fazer o quê? Para não provocar as autoridades. Porquê? Porque abster-se de trabalhar no domingo não é receber o sinal da besta. Então, se não trabalhar ao domingo não é receber o sinal da besta, o que é receber o sinal da besta? Exatamente. Ok? Então, vai ser preciso, como nós vamos ver amanhã, uma segunda lei que vai obrigar as pessoas a trabalhar o sábado. Ok? Até aqui, já percebemos? Estamos em sintonia? Muito bem. Então, vamos lá. Mas apesar desta lei não impedir o povo bíblico de obedecer à lei de Deus, ele é um sinal muito importante. Reparem no que é que diz. Não vem muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus. Assim, o arrogar-se da nossa nação, está-se a referir aos Estados Unidos da América, o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal, ou seja, primeira lei dominical, parar no dia de domingo, será uma advertência para nós. Será então o tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório a saídas menores para lá retirados em lugares solitários e entre as montanhas. Então, a primeira lei dominical é o cumprimento da profecia de Apocalipse 13, 14, mas como no passado não terá consequências para quem guarda a lei de Deus, mas é um sinal. Qual é o sinal? Os eventos finais vão começar. Tens de te preparar. As grandes cidades já não é um sítio em que tu possas morar, porque não é um sítio onde vais poder enfrentar as cenas finais deste planeta.
Isso não quer dizer que não podemos já abandonar as cidades. Não é isso que eu estou a dizer. Mas esta é que é a última oportunidade. Ok? E na terça-feira nós vamos ver porquê. Pode ser? Vamos lá. Só que quando nós lemos no início, e ainda estamos no mesmo texto, Apocalipse 13 e 14, diz que, vamos ler novamente, e engana os que habitam na terra. O que é que isto quer dizer? Sabem que no passado, e isto é uma diferença em relação ao passado, no passado as leis foram impostas pela força. No futuro, não serão impostos pela força, serão impostos pelo quê? O que é que vos parece? O que é que diz o texto? Hoje estou muito sossegadinho, vocês. Vi para aqui ao domingo, isto é complicado. O que é que diz o texto? Que as pessoas vão ser o quê? Forçadas? Não. Enganadas. Ou seja, as próprias pessoas vão querer estas leis. Então elas vão ser enganadas. E eu queria vos dizer uma coisa. Há aqui alguém que gosta de ser enganado. Tem assim um passatempo. Olha, o meu passatempo preferido é ser enganado. Não? Para enganar alguém, o que é que nós precisamos? Precisamos de quê? De ter argumentos para enganar as pessoas. Certo? Ou não? Então, acham que é importante nós sabermos quais os argumentos que vão ser usados por estes dois poderes para enganar todo mundo? Sabem que a Bíblia diz que, se possível fora, até os escolhidos seriam enganados. E por isso eu acho que é muito importante nós sabermos os argumentos que vão ser usados. Porquê? Para nós não sermos enganados. É muito interessante que, e por isso nós vamos olhar para os autores das ideias e ver o que é que eles dizem. Mas reparem, é muito interessante que na primeira vez que o Donald Trump foi eleito presidente, e aqui, reparem, não estou a destacar nada o presidente, nem este Papa em específico, porque aqui isso não interessa. O que interessa são os sistemas, não pessoas. Mas eu estou a mostrar esta fotografia porque foi algo de... como é que eu ia dizer? Foi algo que exemplifica aquilo que nós vamos falar a seguir. Quando eles se encontraram a primeira vez, penso que em 2017, o Papa Francisco entregou um documento ao presidente dos Estados Unidos. E o documento está ali, é o Laudato Si. Já ouviram falar deste documento? Ok, ou seja, basicamente, o que é que estava aqui a acontecer, simbolicamente? Uma ideia de Roma estava a ser passada para quê? Para os Estados Unidos. Olha, isto é o que nós achamos que o mundo deve prestar atenção. Ora, o que é que acham que dizia naquele documento? Aquele documento apresenta dois grandes problemas do nosso mundo e apresenta uma solução. Então nós vamos ver o que é que diz. Diz assim: há necessidade de cada um se arrepender do próprio modo de maltratar o planeta. Porque todos, na medida em que causamos pequenos danos ecológicos, somos chamados a reconhecer a nossa contribuição, pequena ou grande, para a desfiguração e destruição do ambiente. Qual vos parece o primeiro problema que está a ser apresentado aqui? O problema ecológico, o problema climático, certo? Mas apresenta mais um problema. Vivemos já há muito tempo na degradação moral. Baldámo-nos à ética, à bondade, à fé, à honestidade. Chegou o momento de reconhecer que esta alegre superficialidade de pouco nos serviu. Uma tal destruição de todo o fundamento da vida social acaba por colocar-nos uns contra os outros na defesa dos próprios interesses. Então, qual é o segundo problema que nos apresenta este documento? O que é que vocês acham? Acham que este mundo está com um problema de moralidade? Sim? Então, se calhar, ele até tem aqui alguma razão, certo? Então, ele apresenta dois motivos. A agenda climática e a moralidade, certo? Ok. Ele repete quando os seres humanos destroem a biodiversidade na criação de Deus, quando os seres humanos comprometem a integridade da Terra
e contribuem para a mudança climática, quando os seres humanos contaminam as águas, o solo, o ar, tudo isto é pecado. Porque um crime contra a natureza é um crime contra nós mesmos e um pecado contra Deus. Então o texto é muito claro. Segundo as ideias de Roma, existem dois grandes problemas neste mundo. O problema climático e o problema da moralidade. Ora, adianta nós apresentarmos problemas se nós não temos uma solução? Sabem que eu tive uma empresa durante 25 anos, ok? E sabem que, normalmente, quando há um problema, vêm a falar com quem? Com o patrão, certo? Com o chefe. E o que é que eu muitas vezes dizia quando me apresentava um problema? O que é que vocês acham que eu perguntava? Qual é a solução? Não adianta eu trazer um problema, eu já tenho que ter o quê? Uma solução. E é isso mesmo que este documento apresenta. Olha, reparem bem. E está bem traduzido, não se preocupem. Olha, reparem o que diz. Esta responsabilidade, portanto, de uma terra que é de Deus, implica que o ser humano, dotado de inteligência, respeita as leis da natureza. Nesta linha, o descanso do sétimo dia não é proposto só para o ser humano, mas para descansem o teu boi e o teu jumento. Assim nos damos conta de que a Bíblia não dá lugar a um antropocentrismo despótico que se desinteressa das outras criaturas. É impressão minha ou aquele documento está a dizer que a solução é o descanso ao sétimo dia? Bom, vamos continuar a ler, para termos a certeza. A tradição bíblica estabelece claramente que esta reabilitação implica a redescoberta e o respeito dos ritmos inscritos na natureza pela mão do Criador. Pergunta para vocês, antes de continuarmos a ler. Acreditam que Deus colocou ritmos na natureza? Sim? Até é interessante o que ele está a dizer. Isto está patente, por exemplo, na lei do Shabat. No sétimo dia, Deus descansou de todas as suas obras. Deus ordenou a Israel que cada sétimo dia deveria ser celebrado como um dia de descanso, um Shabat. Eu não sei o que é que vocês acham disto, mas a mim é um bocado surpreendente ver um documento produzido em Roma, entregue aos Estados Unidos, a dizer que o mundo tem um problema climático, a dizer que o mundo tem um problema moral e que a solução é voltarmos ao sábado. Mas o texto não termina. E diz assim: a participação na Eucaristia é especialmente importante ao domingo. Este dia, à semelhança do sábado judaico, é-nos oferecido como dia de quê? De cura das relações do ser humano com Deus, consigo mesmo, com os outros e com o mundo. Então qual é a proposta? A proposta é fazer do domingo aquilo que os judeus faziam do sábado. Ou seja, parar um dia por semana. E isso é a solução para o problema da moralidade e para o problema climático. É interessante, não é? O repouso é o ampliar do olhar, que permite voltar a reconhecer os direitos dos outros. Assim, o dia de descanso, cujo centro é a Eucaristia. Qual é este dia? O domingo. Difunde a sua luz sobre a semana inteira e encoraja-nos a assumir o cuidado da natureza e dos pobres. Então, de acordo com este documento, quais são os dois argumentos que justificam o mundo parar um dia por semana? Vamos lá ver, se sabem. É só ler, não é fácil. É o argumento moral e o argumento científico, ou da agenda climática, certo? Ok. Eu não sei contra vocês, mas eu acho que nós somos um povo altamente privilegiado. E porquê? Conhecem este livro? Já leram este livro? É um dos meus livros preferidos. Talvez seja o número 3 da minha lista dos livros preferidos. Ok? Mas porquê que eu estou a falar neste livro? É que neste livro, Deus inspirou a autora deste livro a dizer
quais seriam os argumentos usados no tempo do fim para enganar todo mundo a aceitar o dia domingo. Sabiam? Que diz neste livro? Querem ler? Vamos lá. Diz o seguinte: esta mesma classe apresenta a alegação de que a corrupção que rapidamente se alastra é atribuível em grande parte à profanação do descanso dominical e que a imposição da observância do domingo melhoraria o quê? A moral da sociedade. Incrível, não é? Insiste nisto, especialmente na América do Norte, onde a doutrina do verdadeiro sábado tem sido mais amplamente pregada. Ou seja, qual é um dos argumentos que vai ser usado para a implementação da lei dominical? O argumento moral. Não é exatamente isto que nós lemos naquele documento? É, exatamente. Bom, mas ela continua, não termina. Isto foi na página 587, agora na página 572. Nesta geração, muitos há cujos olhos se tornam ofuscados pelo resplendor das especulações humanas, da falsamente chamada ciência. Não percebem a rede e nela caem tão facilmente como se estivessem de olhos vendados. Os homens exaltam as suas próprias teorias acima da palavra de Deus. Pode então a inteligência causar maior dano do que a ignorância. Assim, a falsa ciência da atualidade, que mina a fé nas Escrituras, mostrar-se-á tão bem-sucedida no preparar o caminho para a aceitação do papado com o seu formalismo aprazível, como fez a detenção do saber ao abrir o caminho para o seu engrandecimento na Idade Média. Então, quais são os dois argumentos que está no livro do Grande Conflito e que está no Laudato Si, que vão ser usados para a primeira lei dominical? O argumento moral e o argumento científico. O que é que vos parece? Parecem bons argumentos ou não? Agora quero-vos fazer uma pergunta muito séria. Quando vocês ligam a vossa televisão, os vossos telemóveis, o vosso computador, vocês ouvem estes argumentos? Vocês veem constantemente perante os vossos olhos notícias de falta de moralidade neste mundo? Da agenda climática? Sim ou não? E isto, sabem o que é que isto quer dizer, irmãos? Que isto já não é uma profecia. Isto já está a acontecer hoje, diante dos nossos olhos. Será que nós não estamos a perceber? Os argumentos que Deus inspirou Ellen White a escrever há 150 anos atrás, os argumentos que estão a ser preparados e que nós sabemos qual é o resultado destes argumentos, eles já não estão no futuro, eles estão no presente. E quando nós chegamos ao final desta semana, decorem isto que eu vou dizer, nós vamos perceber que tudo está pronto. Então, esta é a primeira lei dominical. Descanso ao domingo. Está em Apocalipse 13, 14. Não terá consequências imediatas para o povo de Deus, mas será um sinal que os eventos finais vão começar. E os argumentos que serão usados serão o argumento moral e o argumento científico. Ora bem, não me disseram que horas eu tinha a terminar. Não sei se o tempo já acabou ou se tenho mais 5 minutos. Sim? Ok. Então vamos ver aqui mais uma questão que não vai ser muito demorada. Agora, existe uma profecia bíblica que nos fala que vai haver uma mensagem que vai enganar todo mundo, certo? Mas ela diz-nos como é que ela vai enganar o mundo. Ou seja, nós já temos os argumentos, certo? Mas agora como é que esses argumentos vão ser aplicados? Isso também é importante. Para isso, basta nós irmos a Apocalipse 16, versículo 13 e versículo 14. E vamos ler com calma. Diz assim: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, pois são espíritos de demónios que operam sinais, e vão fazer o quê? O que é que diz o texto? Aos quais vão ao encontro dos reis da Europa, dos Estados Unidos, África, todo o mundo. Lembra-se que falámos ontem, quem esteve aqui ontem,
de que as profecias dos eventos finais englobam o que é? O mundo no seu total, ok? E o que é que diz mais? Para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, nos eventos finais, nós temos esta trindade, não é? Que vai proclamar uma mensagem e essa mensagem vai convencer todo o mundo. É o que está aqui a dizer, sim ou não? Mas tem aqui um detalhe que é muito importante. É que estes 3 espíritos imundos eram semelhantes a quê? A rãs. Ora, porquê que eles eram semelhantes a rãs? Porquê que não semelhantes a outra coisa qualquer? Na Bíblia, onde é que fala de rãs? Pragas, certo? Pragas do Egito. Sabem que eu, quando era mais novo e lia estas histórias, fazia um pouco confusão a praga das rãs. Sabem porquê me fazia a confusão das pragas das rãs? Porque as rãs não são propriamente animais muito ferozes, não é? Nem muito perigosos. Aliás, lá em nossa casa nós temos um jardim e frequentemente aparece lá sapos assim grandes e às vezes também rasinhas. Sabem o que é que a minha filha faz? Pega neles, brinca com eles, anda a passear com eles. E nós não nos importamos. Porquê que nós não nos importamos? Porque são animais que é? Inofensivos. Se fosse um leão, eu se calhar ficava preocupado, não é? A praga dos leões. Eu fugia logo, não é? E já estive bem perto do leão e digo-vos que é um animal que mete respeito. Mas uma rã... Bom, o que é que diz o texto? Diz assim, estou a tentar imaginar o Moisés a dizer isto ao faraó. Se recusas deixá-los ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. Eu estou a tentar imaginar o faraó, rãs. Não tinhas uma coisa assim mais perigosa? Agora rãs. No entanto, o que é que diz? E o rei criará rãs que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório, sobre a tua cama, e às casas dos teus servos, e sobre o teu povo, sobre os teus fornos, sobre as tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. Então qual era o problema das rãs? Elas serem ferozes? Era o quê? Qual era o problema? A quantidade, muito bem. Elas estavam onde? Em todo lado. Vamos tentar imaginar. Entramos no quarto para dormir e o que é que o quarto está cheio de quê? Rãs. Cheio de rãs. A cama cheia de rãs. Rãs por todo lado. Nem conseguimos entrar no quarto. Vamos à cozinha, queremos preparar a comida e o que é que se passa na cozinha? O chão está coberto de rãs. Como é que chama? A banca da cozinha está coberta de rãs. Os armários estão rãs por todo lado. Conseguimos fazer alguma coisa? Estamos a querer ir para o trabalho, o caminho está cheio de rãs. Ou seja, o problema das rãs não era o facto de elas serem ferozes ou venenosas, era o facto da sua quantidade. Estavam em todo o lado. Daqui nós já aprendemos alguma coisa para a profecia da Apocalipse 16, sim ou não? O que é que vocês acham? A mensagem que eles vão proclamar e vai convencer todo mundo, então estará onde? Por todo lado. É interessante. Eu gosto de sempre estudar as origens das coisas. E é muito interessante, vamos fazer um parênteses aqui, não se esqueçam das rãs, está bem? É muito interessante que Roma mudou de estratégia no século passado. Houve um concílio em Roma chamado Segundo Concílio Vaticano, já ouviram falar? Onde a Igreja de Roma apresentou uma nova estratégia, em vez de perseguir, e ele decidiu se relacionar com as outras denominações cristãs. Okay? E então, eu vou ler, foi presidido pelo Papa João XXIII, que imaginava este concílio como um novo Pentecostes, uma grande experiência espiritual que reconstituiria a Igreja Católica, não apenas como instituição, mas sim como um movimento evangélico dinâmico. Vou parar aqui, fazer perguntas, está bem? Quando nós pensamos nos nossos amigos e irmãos católicos, nós pensamos em movimento evangélico dinâmico. Nós imaginamos eles a fazerem evangelismo e esse tipo de atividades. Não, pois não. No entanto, o objetivo deste concílio era isso. E eu quero vos dizer que a estratégia que eles usam
não só é mais eficaz de todas, mas vai convencer todo mundo. Querem saber qual é? E eles dizem, é muito simples, eles dizem: neste decreto, promulgado em 1963, o decreto Inter-Mirifica, pronuncia-se sobre os meios de comunicação de massa, sem julgá-los de forma moralista, mas solicitando-se a se tornarem o quê? Admiráveis dons de Deus. Então o que é que eles disseram? A partir de 1963, nós não vamos forçar ninguém a aceitar as nossas ideias, mas vamos usar o quê? Para chegar às pessoas? A comunicação social. Basicamente foi isto que eles disseram, certo? Ruben, mas como é que é isso? Como é que a comunicação social, como é que isso funciona? Bom, vamos ler. O livro de educação diz o seguinte: a imensa maré de material impresso a derramar-se constantemente do prelo, velhos e jovens, formam o hábito de leitura apressada e superficial. E a mente perde a sua capacidade de um pensamento contínuo e vigoroso. Isto é cada vez mais uma realidade, irmãos. Cada vez nós estamos a perder a nossa capacidade de pensar por nós próprios. E quando nós não pensamos por nós próprios, somos facilmente o quê? Influenciados e enganados. Agora repara, o que é que ela diz? Ademais, uma participação abundante das revistas e livros, que era a comunicação social da sua época, o que é que diz? Que à semelhança das rãs do Egito, se estão espalhando por onde? Por toda a terra. Não é meramente coisa banal, ociosa e enervante, mas impura e degradante. Seu efeito não consiste simplesmente em envenenar e arruinar o espírito, mas também a quê? Corromper e destruir a alma. Então, as rãs do Egito são o quê? Os meios de comunicação social. Exatamente aquilo que estava no decreto do Inter-Mirifica em 1963, o que é que nós vamos usar? Os meios de comunicação social. E o que é que diz a profecia de Apocalipse 16? Que a mensagem vai ser espalhada por espíritos imundos semelhantes a quê? Esta profecia está-nos a dizer o quê? Que os meios de comunicação social vai ser um meio escolhido para indoutrinar todo mundo. Com quais argumentos? Científico e moral. Vou fazer novamente uma pergunta. Esta profecia já não é uma profecia. Porquê? Porque já não se encontra no futuro. Encontra-se no presente. E muitas profecias que nós achamos que ainda são profecias, irmãos, já não são. Estão a acontecer perante os nossos olhos. E esta profecia é mais uma. E isto já está a acontecer. As ideias que vêm do dragão, da besta, do falso profeta, estão a ser proclamadas todos os dias pela comunicação social. Ou seja, isto já não é uma profecia. E Deus decidiu dizer ao seu povo e alertar: é assim que vai acontecer. Para quê? Para que eu não seja enganado. Aliás, a profecia, nós não temos tempo de estudar todos os capítulos, só estamos a estudar metade do capítulo 13 ao longo de toda esta semana. Mas a Bíblia fala de uma união mundial, uma união religiosa, fala de uma união civil, do apoio popular a este tipo de legislação, do apoio legislativo mundial, da comunicação social, do mundo empresarial. Todo o mundo vai ter um só pensamento. Haverá um laço de união universal, uma grande harmonia, uma confederação das forças de Satanás. Assim é manifestado o mesmo poder arbitrário e opressivo contra a liberdade religiosa. Liberdade de adorar a Deus segundo os ditames da consciência que foi manifestado no passado pelo papado. Quando no passado ele perseguiu os que ousaram recusar conformar-se com os ritos e cerimónias religiosas do catolicismo. Na homenagem ao papado, os Estados Unidos não estarão sozinhos. A influência de Roma nos países que uma vez reconheceram o seu domínio ainda está longe de ser destruída. No último conflito, o sábado será o ponto especial de controvérsia por toda a cristandade.
dominadores seculares e dirigentes religiosos unir-se-ão para impor a observância do domingo. Alegar-se-á que os poucos que se levantam em oposição a uma instituição da Igreja e a uma lei do país não devem ser tolerados. O catolicismo no Velho Mundo e o protestantismo apostatado de novo adotarão um procedimento análogo para com os que honram os preceitos divinos. E será desta forma que irá acontecer. Eu queria terminar a mensagem de hoje com um versículo no livro de Sofonias. Não sei se têm aí à mão a vossa Bíblia, mas se puderem abrir no livro de Sofonias, tem aqui um texto muito interessante. Sofonias, no capítulo 2, e tem uma profecia que nos fala do tempo do fim, do povo do tempo do fim. E esta profecia é uma profecia muito interessante, porque ela é para nós hoje. E reparem bem no que diz. Diz o seguinte: concentra-te, examina-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto. Pois o dia se vai como palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor, sim, antes que venha o furor sobre ti, o dia da ira do Senhor. Não sei se os irmãos se lembram, nós ontem falámos que existe vento, ou seja, ira de Deus pendente sobre esta terra, sim ou não? Lembram-se? E que esses ventos estão a ser segurados, até que algo que aconteça relacionado com o quê? Com o selo do Deus vivo, ou seja, com a lei de Deus. Foi o que vimos ontem, certo? E este texto está-nos a dizer o quê? Que o povo de Deus, quando vir essas coisas acontecer, então tem tempo para se preparar. É isso que diz este texto? Não é, pois não. Este texto diz assim: ó nação, ó povo de Deus, prepara-te antes que saia o decreto. Isto é uma mensagem para nós hoje. Porquê? Porque, a meu ver, o mundo está pronto para os eventos finais. Mas nós não. A meu ver, o mundo está-se a preparar, mas eu estou a descansar. Estou a dormir. E eu não estou a entender aquilo que se passa à nossa volta. E toda esta semana vai ser com este propósito. Nós vemos aquilo que se passa à nossa volta. E a pergunta é: será que eu estou pronto? Ou melhor, será que eu me estou a preparar? Porque o texto é claro. O que é que diz em Sofonias? Já estou a andar para outro PowerPoint, não é? O que é que diz em Sofonias? Povo de Deus, prepara-te. Hoje é o dia desta preparação. Nós temos que começar a levar a nossa escatologia, ou seja, a nossa visão dos eventos finais, a sério. Nós temos que começar a levar o nosso relacionamento com Deus mais a sério. Porque eu garanto, se nós não levarmos a sério a nossa relação com Deus, eu falo por mim, eu não vou estar pronto. E ontem nós vimos que as árvores vão permanecer firmes até o fim, porque as árvores são o povo que confia no Senhor. Confiar no Senhor não é saber que as coisas vão acontecer. Confiar no Senhor é hoje eu aprender a depender completamente do Senhor. Porque se eu não me preparo hoje, se eu não aprendo hoje a depender de Deus, não será quando as coisas começarem a acontecer que eu vou ter tempo ou vou ter vontade de aprender a confiar no Senhor. Hoje é o dia. Hoje é o dia de nós pensarmos bem o que é que nós estamos a fazer neste mundo. E será que eu estou a preparar-me para aquilo que já está a acontecer neste mundo? Amanhã nós vamos continuar a história. Vamos ver que a seguir esta lei virá uma nova lei. E que essa nova lei precisa de um novo argumento. E é muito importante. Nós sabemos todos os argumentos, tudo o que vai acontecer. Pois a Bíblia é muito clara. Só os escolhidos não vão ser enganados. Que o Senhor nos abençoe. Até amanhã.
Música